Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa live sobre emissão de notas fiscais para MEI. Espero que vocês estejam bem, vocês vão aprender um pouco aqui, espero que vocês aprendam um pouco sobre esse assunto, que é novidade, veio aí para mudar um pouquinho a nossa rotina, mas fiquem tranquilos, porque, olha, na minha opinião, ficou mais fácil. Então, espero que vocês também achem mais fácil, espero que eu consiga transmitir isso para vocês, tá bom? Vamos ligar aqui. Então, vamos lá. Bom, então, vamos começar. Entenda o que mudou na emissão de notas fiscais. É um nome grande para a live, né? Mas vamos lá. Bom, quem sou eu, né? Então, um pouquinho sobre a Natália. Eu sou a fundadora do JMEI. Eu sou contadora e sou apaixonada pela gestão empresarial. Eu gosto muito de ajudar pequenas empresas, de ouvir a história de cada um. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre o podcast. A gente tem um podcast que a gente fala sobre isso com pequenos empreendedores. Então, eu adoro esse mundo, adoro essa conversa, adoro falar sobre as dificuldades, os perrengues que a gente passa no começo do empreendedorismo, mas a gente sabe que, assim, todo mundo tem que começar um dia, né? E MEI é a melhor maneira de começar. Então, é por isso que eu gosto, sou apaixonada por esse comecinho, por essas histórias. Bom, um pouquinho sobre a minha vida acadêmica. Então, eu sou graduada em administração e depois, um pouco mais para frente, eu fiz também contabilidade. Eu sou pós-graduada em gestão de pessoas e pós-graduada em gestão de empresarial, empresarial e finanças, e sou mestre em controladoria. Então, essa é a minha jornada acadêmica aí. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês saberem, assim, só como curiosidade, tá? Só para a gente dar uma esquentadinha nos motores, né? Um pouquinho sobre números de MEI no Brasil, números de empreendedorismo no Brasil. Então, a gente sabe que existem alguns motivos para as pessoas virarem empreendedores, né? E um deles é a necessidade. No Brasil, a gente sabe que muitas das pessoas elas acabam perdendo o emprego ou precisam complementar a renda. E é aí que elas viram empreendedoras, né? E isso é complicado, porque a pessoa ela não está preparada, ela não estudou para isso, ela vai no feeling. E olha que eu costumo dizer, brasileiro sempre tem um jeitinho, então acaba dando certo, né? Mas um pouquinho sobre empreendedorismo, então, no Brasil. Para vocês saberem, o Brasil hoje é o 7º país sobre empreendedorismo, que mais tem empreendedores. E aí tá atrás de alguns países aí, grandes ou alguns países menores, mas 7º lugar é um bom ranking. Hoje a gente tem no Brasil 20 milhões e 400 mil MEIs ativas. É muita gente empreendendo, gente. É muita. A gente sabe que tem gente que só abre MEI e esquece ela, né? Mas assim, é bastante MEI ativa. E hoje a gente tem 14 milhões de empreendedores. Isso em geral, não só em mês. Isso diz, isso é 9,9%, quase 10% da população adulta brasileira. Gente, é muita gente. 10% de um país empreendendo é muita gente. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas mudanças que a gente teve, algumas últimas mudanças grandes, né? Porque sempre tem uma coisinha ou outra, mas grandes mudanças que a gente teve. Então, a gente teve aí no finalzinho do ano passado, início desse ano, o MEI Caminhoneiro. Então, o MEI Caminhoneiro veio para ajudar para aquelas pessoas que eram caminhoneiras autônomas e precisavam emitir notas fiscais para empresas. A gente sabe que hoje o país, do tamanho que ele é, a gente precisa muito, né, desse tipo de transporte. A gente não tem linhas férreas, então o principal transporte de carga hoje ainda é caminhão, e isso acabou ajudando muita gente, né? O MEI caminhoneiro é um pouquinho diferente, ele tem um faturamento maior, mas ele tem as facilidades do MEI, que é muito importante. A gente teve uma mudança também que, na minha opinião, foi uma mudança bem satisfatória, que é a mudança do nome empresarial. Por quê? O que aconteceu, né? Então, antes, quando você ia abrir uma MEI,
você colocava o nome da MEI obrigatoriamente era o seu CPF, na verdade é o contrário, o seu nome e o seu CPF. É meio invasivo, né, gente? Você coloca lá, qual que é o nome da sua MEI? Ah, é o seu CPF. Então é um pouquinho invasivo isso. Então acabou trocando, hoje é o início do seu CNPJ e o seu nome. Então eu acho que é um pouquinho melhor, né? E uma outra mudança foi a mudança da contribuição, né, gente? A gente sabe que, eu não sei se todo mundo tá a par disso, mas os impostos de MEI, eles são diretamente ligados ao salário mínimo. Então, toda vez que a gente tem um aumento de salário mínimo, que esse ano a gente teve aumento de salário mínimo, a gente tem aumento na contribuição do MEI também. Quem é MEI há mais tempo já sabe disso e sabe que toda vez que tiver aumento de salário mínimo, a gente vai ter um reajuste aí no MEI, certo? Mudanças previstas, essa é aquela notícia de aquecer o coração, galera. A gente tá aí rolando um projeto de lei, que é esse número de projeto de lei, sobre o aumento do faturamento. Então, hoje, o MEI pode faturar R$81 mil no ano completo, no ano calendário, ou proporcional, se você abrir a MEI no meio do ano. E o projeto de lei, ele prevê que seja 144 e um pouquinho, então 144 arredondando, R$1.000 no ano. Isso equivale a mais ou menos uns 12, um pouquinho mais de R$12 mil no mês. Gente, é quase não vou dizer que é quase o dobro, mas tá lá, né? Porque hoje é 6 e alguma coisinha. Então, isso acho que facilita muito. Por quê? O pequeno empreendedor, ele nem todos emitem nota fiscal, então a gente vai ter muito mais autonomia para emitir nota fiscal, a gente vai estar muito mais tranquilo para esse tipo de coisa. E a gente vai trazer cada vez mais pessoas para o MEI. A criação do MEI foi para facilitar, né, gente? Hoje ter uma empresa no Brasil é extremamente complicado, ser extremamente burocrático. Você precisa de um contador, você precisa entregar várias obrigações acessórias, várias obrigações que precisam ser pagas. E assim, o MEI veio para ajudar, né? Veio para facilitar tudo isso, a gente entregar uma obrigação acessória uma vez no ano e tem que pagar lá o imposto que é fixo, único. Então, assim, quanto mais pessoas conseguirem estar nisso, nesse tamanho, nesse regime, facilita para todo mundo, né, gente? Burocracia. Existe a burocracia do bem, não vou nem reclamar, mas existe a burocracia do bem, mas assim, essa burocracia de empresa é complicada. Então, a gente acho que vai conseguir agregar cada vez mais gente, né? Então, a gente espera que esse PL, que esse seja aprovado, né? E aí a gente consiga alçar voos maiores aí como o MEI, né? Então, vamos lá. E aí agora chega a pergunta principal, né? O que mudou na emissão da nota fiscal? Então, eu vou falar um pouquinho da nota fiscal de produto, gente, que não mudou. Mas eu quero só dar uma pinceladinha aqui nela, porque a nota fiscal de produto é uma nota fiscal um pouco mais difícil de emitir, então eu só queria atentar vocês. Muitas pessoas que têm um MEI que prestam serviço podem também vender produtos. Então, imagina aquela pessoa que faz, eu vou dar um exemplo aqui, faz um conserto de alguma máquina, alguma coisa assim, e aí ele tem que vender a peça também. Então, ele precisa emitir uma nota fiscal daquele produto. Então, eu tô aqui só alertando vocês, ou se vocês vão abrir MEI, se é alguém ainda que não abriu, mas vai abrir MEI. Então, só alertando que assim, ó, a nota fiscal de produto é mais complicada, tá? Então, assim, primeiro de tudo, você precisa obrigatoriamente de um certificado digital. E já fica um pouquinho mais caro. O certificado digital, ele dura 1 ano ou 3 anos, dependendo do tipo, mas assim, ele já fica um pouquinho mais caro. Não é nada absurdo, tá, gente? 150, R$200, depende de onde você busca esse certificado. Mas você precisa obrigatoriamente de um emissor de nota fiscal. E hoje, olha, graças a Deus, criou-se um emissor de nota fiscal gratuito, porque não tinha, gente. Então, esse aqui foi uma vitória, que é o emissor do Sebrae, que é essa fotinho aqui que eu tô dando. Inclusive, ele mudou de carinha. Ultimamente, tá essa carinha aí, ele mudou faz pouquinho tempo.
Para quem emite nota fiscal de produto aí, se não emitiu nos últimos dias, vai ver aí que deu essa mudadinha. E além disso, a gente tem muitas outras coisas que precisam ser realizadas. Então, precisa ser feito um credenciamento na Cefaz, precisa ser criar uma senha vinculada, se você está no estado de São Paulo, precisa criar uma senha vinculada ao Cefaz. Você precisa preencher algumas coisas que são relacionadas à nota, ao produto, como o NCM, o CFOP da operação. Você precisa cadastrar o SEST. O SEST é produto que tem substituição tributária, mas assim, ainda que isso não seja relativo ao MEI, que não vai influenciar o MEI, mas você tem que preencher, você tem que cadastrar. E tudo isso é de acordo com a legislação vigente de cada estado, né? Então, o que eu digo, assim, o ideal de tudo, se você não quer ter um contador, tem um consultor, alguém que possa te ajudar. O ideal mesmo ainda que você seja MEI não é obrigatório ter contador, você pode entregar todas as suas obrigações, mas você ter alguém para te ajudar nesse tipo de coisa é imprescindível, tá? Ajuda mesmo, porque é uma pessoa que tá ali, que estuda isso, que sabe todas as regras, que sabe tudo que tá mudando, às vezes muda uma coisa, muda outra, tem alguém lá estudando. Gente, eu tô vendo que tá tendo umas perguntinhas aqui, no final eu prometo que eu respondo, tá? E aí, só fica até o final. Então, vamos lá. Então, agora sim, o objetivo desta live. Como emitir nota fiscal de serviços eletrônica do MEI. Então, primeira coisa, até dia 31 de agosto, a gente tinha que emitir no site de cada prefeitura. Na minha opinião, era mais complicado, porque você tinha que se cadastrar os sites, você tinha que conseguir liberação, você tinha um monte de coisa. E hoje é simplesmente no site do Simples Nacional, que inclusive eu acredito que vocês já conheçam esse site, porque é lá que saiu o DAS. Então, primeira coisa que eu falo, primeiro passo, vou passar aqui passo a passo para vocês, vou passar devagar, mas assim, não é complicado, tá? Vocês vão ver que é uma coisa simples. Primeira coisa, entrar no Simples Nacional, lá no portal do Simples Nacional, se você entrar no Google, em alguma plataforma de pesquisa e colocar Simples Nacional, você vai aparecer já o portal do Simples Nacional, tá? E tem essa carinha aí, vocês já devem estar acostumados. E criou um ícone lá embaixinho ali, na esquerda, nota fiscal, emissão de nota fiscal, MEI. Gente, é um botão. Achei máximo, achei demais, assim. Às vezes a gente não acha ele, quando a gente... mudou ontem, a gente não acha ele, mas agora ele tá lá, ó. Tá fácil. Agora vocês vão bater o olho. A hora que vocês abrirem, vocês já vão bater o olho e já vão ver. Depois disso, ele vai pedir para você realmente colocar os seus dados, né? Que afinal você precisa se registrar. Então, tem um acesso com usuário e senha, você tem que cadastrar esta senha. Não é simplesmente. Não é muito simples, mas não é complicado. Você tem que entrar lá, coloca a sua senha. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Ou então um certificado digital, se você já tem o certificado digital, facilita. Ou então entrar com sua senha Gov. Então, se você é MEI, você já tem a senha Gov, né? Então, são as 3 maneiras aí para entrar. Entrou, ele vai ter essa carinha aí. Eu escondi alguns dados aqui. Esse daqui é o dado do meu cliente. Ele tem alguns dados aí, mas eu escondi os dados. Então, o que eu sugiro para vocês? Sugiro não. A primeira coisa que vocês têm que fazer, isso é obrigatório. Clicar aqui nesse ícone da rodinha ali para configurações. É o símbolo de configurações. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer um clique, que é esse daqui, que é sobre a... Ixi, gente, tá pequenininho, eu não consigo ler. Mas é o último ali que você fala que você não vai emitir os pagamentos. Então, não emitir os pagamentos não, você não vai ter que emitir os impostos. Esse é o clique que você tem que fazer na configuração. Se você não fizer esse clique na configuração, sua nota fiscal não vai sair, tá bom? Ou vai sair errada. Então, a primeira regra, ok? Combinados? Fizemos a configuração principal e única. Só que eu vou dar outra dica para vocês. Eu vou dar essa dica aqui. E aí já vou até falar de um bugzinho de sistema, vocês vão me entender. A hora que você deu lá, você salvou, ele vai voltar para a tela principal. Ou se não voltar, você coloca lá na tela principal. E minha sugestão, dica de amiga, gente. Clica na estrelinha e vamos configurar os seus serviços principais. É obrigatório? Não, mas facilita, que é uma maravilha.
Juro para vocês. Então, clicando lá na estrelinha, o que você vai colocar lá? Ele não vai ter essa cara aí é porque já tem um serviço cadastrado, mas ele vai ter um texto ali, vai ter esse botãozinho no final, que é novo serviço, vamos incluir um novo serviço favorito. Você clicando aí no novo serviço, ele vai ter esta carinha aqui. É uma carinha super simplesinha. Então, primeira coisa que ele pede, dá um apelido para o seu serviço, então você pode colocar qualquer apelido. Então, frete, entrega de alguma coisa, serviço prestado para manutenção, o que for fácil de você identificar. Aí, lembrando, gente, você pode ter vários já pré-cadastrados. Então, é bom você colocar um apelido que realmente você vai identificar na hora que você for emitir a nota fiscal, tá? Aí você vai cadastrar aqui a tributação, ele vai abrir uma pesquisa e você vai escolher. Tá? Esse código aqui já é o código que você usava lá para emitir a sua nota fiscal de serviço lá na nota do milhão. Então é o mesmo código. Se você já tiver a nota na mão, se você tiver uma nota aí fácil na mão, já deixa ela no jeito a hora que você for cadastrar para ficar mais fácil. Senão você vai lá e procura qualquer, digamos que você não tem uma nota, nunca emitiu a primeira vez, vai lá e procura o tipo de serviço que você vai prestar, tá? E aí você tem que cadastrar deixa eu dar uma olhadinha aqui, o NBS. Então, o NBS é correspondente ao serviço, você vai ter que identificar qual que é o que mais se assemelha ao seu serviço. E aí você vai fazer uma descrição do serviço. Pode ser uma descrição que ela vai sair na nota, tá, gente? Então, sugiro que você faça uma descrição razoável e bonitinha. E clique em salvar, ok? Clicou em salvar, você já vai ter uma nota, um serviço salvo, um serviço favorito salvo. E agora vamos emitir a nossa nota, tá? Você clica aqui nesse ícone e emissão completa. É a maneira mais fácil, você vai lá e coloca em emissão completa. Na emissão completa, você tem 4 etapas que você tem que fazer para cadastrar para emitir a sua nota fiscal. Aqui em cima vocês podem ver as 4 etapas. Então, a primeira são pessoas, o segundo você vai falar um pouco sobre o seu serviço, o terceiro você vai falar sobre os valores, e o quarto você vai realmente emitir a nota fiscal. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá, vai colocar a data que você prestou o seu serviço. Você não clica o informar série e número, porque senão você vai ter que ter um número do DPS, vai dar problema mais para frente, porque você não vai ter esse número. Quando você colocar a data, dá um tab, dá um enter, dá alguma coisa, ele já vai completar automaticamente os dados do emitente, que é você mesmo, no caso, né? Então, ele já vai completar automaticamente. Um pouquinho mais para baixo, ele vai pedir sobre os dados do tomador de serviço, que é a pessoa que você está prestando o serviço. Tomador de serviço não informado, você pode não informar o tomador. Se o tomador ele é residente no Brasil, se ele está no Brasil ou no exterior. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, que é o continuar. Você coloca, provavelmente você vai estar fazendo para o Brasil. Na hora que você colocar o CNPJ, o CPF ou o CNPJ, automaticamente ele vai preencher o nome da pessoa. E o nome da pessoa ou o nome da empresa. E aí você vai ter que preencher algumas outras coisas, então inscrição municipal, que não é obrigatório, né? Porque CPF não tem inscrição municipal, ou tem algumas empresas que não têm inscrição municipal, né? Que não precisam da inscrição dentro do município, que fazem venda de produtos. Telefone e e-mail opcional também. Tem um linkzinho aqui que é informar endereço, então se você quiser, porque aí sai aquela nota bonitinha, com endereço de entrega, fica bonitinha a nota, gente, vai para mim. Você clica lá em informar endereço, coloca as informações para você ter isso registrado. Intermediário do serviço, a gente sabe que não é usado, assim, né? Afinal, eu nunca encontrei ninguém que use intermediário de serviço, então, não informado. Vamos para o próximo. Aí você clica em avançar, tá? Avançando, ele vai automaticamente para o serviço. Então, aqui, aproveitando essa live, gente, quando eu estava montando esse slide, eu tive um bug de sistema. E aí eu achei ótimo, porque eu falei, gente, vamos trazer esse bug de sistema para vocês saberem que pode acontecer. Então, assim,
O ideal que aconteça é o quadrinho de cima, que é quando você for criar o seu serviço, explicar qual que é o serviço que você está prestando, apareça essa estrelinha aqui do lado, no Código de Tributação Nacional. Por quê? Porque é aí que vai estar aqueles serviços que você cadastrou lá na estrelinha, como serviços principais, como serviços favoritos. Porém, quando eu fui registrar, não tinha estrelinha. Então, assim, sem pânico, é só você fazer a nota completa. Isso é para facilitar, isso não inviabiliza, tá, gente? O que é muito legal, né? Então, aí você vai ter que continuar. Você coloca como não o serviço prestador. Se ele tem o ISS-QN, você fala que não, porque ele não tem, né? O MEI não tem. Você vai... E aí você continua. Aí, voltando aqui, gente, aí você vai ter que colocar outras informações que vão ter lá, como, por exemplo, a descrição do serviço, né? Que se você puxou o favorito, já vai estar. Mas se você não puxou, você descreve. Sem problema algum. E é obrigatório, tá, gente? Então, aí você passa para o próximo. A gente vai para os valores. Então, você coloca o valor do serviço prestado aí, onde está a setinha no primeiro campo. As informações de ISS-QN, que ele fala que, na verdade, ele vai preencher automático, porque ele já sabe que você é MEI. Agora, sim, se você... às vezes, esse daqui é um outro lugar que dá bug, gente. Ultimamente não estava dando, mas logo no comecinho dava. Você tem que preencher não aqui na exigibilidade do ISS-QN, mas às vezes ele não estava clicado, né, ticado, e ele não estava liberado para você clicar. Então, esse era um bugzinho que dava. O que você tem que fazer? Você tem que preencher as coisas, você vai lá em avançar, aí ele dá um erro. Você não pode avançar porque está faltando preencher um campo. Só que daí ele habilita. Aí você vai lá e clica em não, porque a gente não... O MEI não tem, tá? E a retenção do ISS-QN também não. Esse ISS-QN, gente, é para quando você vai ter que esqueci a palavra agora, mas segurar um pouquinho do valor para depois você pagar, você não vai pagar, a pessoa não vai pagar o imposto inteiro, mas assim, MEI não tem isso, tá, gente? Então, aqui, como a gente está falando para MEI, é não, ok? Então, aí aqui é a continuação, tá, daquele slide lá. Então, se é aplicado alguma dedução, não. As alíquotas, vai ser tudo assim, não vai estar nem habilitado. E lá embaixo vai ter o valor aproximado dos tributos. Esse já deve vir preenchido, porque é aquilo lá que você colocou quando você configurou o seu emissorzinho lá, né? Então, já deve estar habilitado. Se não tiver, é não. Avançar, clicando em avançar, a gente vai para a última etapa, que é emitir realmente a nota. Aqui está tudo escondido, tá, gente? Eu escondi os dados do meu cliente, mas ele vai dar. Ele é bem comprido, tá, gente? Eu coloquei aqui em partes, porque senão a gente nem ia conseguir ler. Mas aqui, então ele fala sobre as pessoas, ele fala sobre o emitente e o tomador de serviço. Um pouquinho mais para frente ele vai falar sobre o serviço realmente prestado, então o código, tudo aquilo lá que você descreveu, a descrição do serviço, tudo que você fez lá atrás, ele vai aparecer aqui. Se precisar, tá lendo, tá conferindo, precisa editar, vai lá, edita e depois você volta. Aqui fala um pouquinho sobre a tributação, que também já vai estar preenchido, tá, gente? Aqui tá escondido, mas já vai ter. Aqui é só para conferência mesmo, ok? E aqui é uma prévia dos valores da nota fiscal. E, gente, aqui, emitindo a nota fiscal, eu não emiti para vocês, né? Porque eu não consegui emitir, é só uma simulação aqui, mas emitindo a nota fiscal, ele vai te dar a opção de você extrair o XML da nota. Então, você pode extrair ou XML ou PDF. E aí eu trouxe aqui, gente, uma carinha de PDF para vocês. Vai ser essa carinha aí, que é igual a Danf, né? Igual a de produto, é parecidinho com a de produto. Então, gente, ó, ela é muito legal, porque como vocês podem ver aqui, ela tem chave de acesso da nota fiscal. Eu acho que isso ajuda para muitas coisas. A gente não tinha, essa é uma novidade. E ela sai também com o QR Code da nota. Então, vai facilitar bastante, não para a gente, né? Porque a gente está só emitindo a nota, mas para quem precisa fazer a leitura da nota fiscal, para o seu tomador de serviço, ela vai ser muito mais fácil, vai sair assim. Então, é isso, gente. A notinha sai assim, tá? E é
É assim que emite nota fiscal. Eu falei para vocês que era simples. Eu acho que vocês... Eu espero que vocês concordem comigo que ela esteja simples mesmo. E aí, o que eu tenho aqui para dizer para vocês? Você aceita, agora que a gente já acabou o nosso jantar aqui, você aceita um diagnóstico? Então, o JMEI, ele oferece, eu vou passar aqui porque a gente tem um QR Code, caso você tenha interesse de um diagnóstico. Esse diagnóstico, gente, ele se você já tem uma empresa, é para quem já tem, né, a empresa. Então, a gente consegue avaliar o grau de sobrevivência da sua empresa e a gente consegue fazer uma análise do ambiente interno e do ambiente externo da sua empresa. A gente consegue entender, sabe, estudar um pouquinho os seus clientes, seus fornecedores, seus concorrentes, seu preço. A gente consegue fazer um monte de análises e trazer uma análise SWOT, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas assim, como é que funciona? Já vou aqui para falar para vocês que é super tranquilo, não vou assustar ninguém. Então a gente abre uma lista de perguntas e a gente vai respondendo. Sim, não, eu tenho. Você fez um controle financeiro? Você tem controle sobre os seus gastos? Sim, não, mais ou menos, tenho. E no final, ele te traz um relatório com as análises, com o seu grau de sobrevivência e pontos positivos e pontos negativos do seu negócio. E aí, claro que eu falo, né, gente? Ninguém assusta com pontos negativos, a gente simplesmente foca neles para melhorar. E garante que os pontos positivos vão estar lá sempre em cima, funcionando, né? E sendo realmente os pontos positivos. Então, é super legal. Escaneiem, se vocês escanearem esse QR Code, ele vai direto para os nossos vendedores. Então, já vai lá com uma frasezinha dizendo: eu quero um diagnóstico, eu aceito esse diagnóstico aí, aceito esse cafezinho do final do jantar. Que, gente, é super legal, é um bate-papo gostoso. Às vezes, vou contar um pouquinho sobre nosso bate-papo que eu já tive, né? A gente, às vezes, só no bate-papo, só na conversa, a gente já tem alguns insights que nem precisa do relatório no final. A pessoa já sai e fala assim, cara, nessa conversa aqui tive várias ideias. Então, gente, é muito legal esse diagnóstico. Se você tiver interesse, se você tiver uma MEI, me contem aí. E agora, eu vou fechar aqui só contando para vocês que esse aqui é o do podcast que eu falei do início. Então, é um podcast, faço eu e o Thiago. É um podcast que a gente fala com empreendedores. A gente conta os perrengues do início do empreendedorismo. Tudo que as pessoas passam, os calotes que elas levam, os tombos que a gente toma. Porque quando a gente está lá em cima, quando a gente está com a nossa empresa voando, ninguém conta dos tombos que a gente toma, né, gente? Mas aí a gente leva no podcast, conta mesmo. É super legal, super descontraído, a gente dá risada, conversa, bate papo. E sempre vem umas dicas e umas verdades aí para você que tem um negócio ou que está querendo começar. E é isso, gente. Essas aqui são as minhas redes sociais. Eu vou deixar um pouquinho aí, eu vou aumentar aqui a tela das minhas redes sociais, a tela minha aqui, que eu tô vendo que tem umas perguntinhas aqui. E eu vou tentar responder as perguntinhas, tá, gente? Se não ficar claro, vocês vão falando. Então, a Luciane aqui, ela perguntou se é obrigatório MEI emitir notas. O MEI, ele é já obrigatório emitir se você faz vendas ou presta serviços para empresas. Então, se você já faz isso, sim, é obrigatório. Para a pessoa física, não é obrigatório ainda, e talvez não seja por um curto período de tempo. Mas se você faz para a empresa, sim, tá? Então, é obrigatório, você tem que ficar ligadão para você não estourar, tá bom? A emissão de notas. Tem uma outra pergunta aqui. Eu não entendo muito de finanças. O que eu tenho que fazer? Gente, isso é uma pergunta muito legal. E eu tenho uma super dica, assim, que eu falo, assim, para todo mundo que é empreendedor, tá? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que principalmente MEI é eu e eu mesmo, né? É sempre você sozinho. Então, o que eu quero dar de dica, assim? Eu falo, gente, se você não tem habilidade com uma coisa, você tem duas opções. Ou você estuda aquilo e você, às vezes, não tem tempo para isso, ou você pede ajuda.
E uma das coisas que a gente faz bastante no JMEI, um dos planos, o JMEI ele funciona com planos mais simples e vai aumentando. Então, um dos planos do JMEI é você terceirizar todo o seu financeiro. A gente te dá, além de um sistema financeiro para você controlar suas notas, controlar seu estoque. Gente, ele é ótimo esse sistema, ele controla o estoque, ele faz tudo. Você consegue emitir notas fiscais lá dentro, então você nem precisaria que a gente cadastre lá para você nem precisaria essa emissão de nota aqui. Mas a gente te dá o sistema e esse sistema é muito legal, porque ele tem o contas a pagar, o contas a receber, ele emite boleto, e você consegue ter até um fluxo de caixa lá dentro já automatizado, para saber se no final do mês você vai ter dinheiro, se vai estourar, se daqui 2, 3 meses o que está planejando entrar é maior do que está planejando sair, então isso é muito legal, gente. Então, a minha dica é, busque ajuda, né? Que mais? Estou para estourar o MEI. Gente, o MEI é aqueles 81 mil, né? E ele tem... como é que funciona se você estourar? Então, você tem que fazer um cálculo aí. Se você estourar até 20% no ano, você vai pagar as diferenças ali, você vai emitir a diferença de guia e vai pagar. Acima de 20 mil é complicado, porque aí você vai ser desenquadrado do MEI. Você vai virar Simples Nacional. E para virar Simples Nacional, aí você vai precisar realmente de um contador. A regra é que o ano passado inteiro, né, o ano que você estourou inteiro, ele vire Simples Nacional e você tenha que recolher todos os impostos como Simples Nacional e não como MEI de todas as emissões de nota fiscal que você fez. Então, assim, vale controlar e vale, assim, se você souber se você já está vendo no meio do ano, ou se você já prevê aumentar, estourar, fique esperto e já tenta desenquadrar. Você já pode desenquadrar, procure um contador. O que mais que eu tenho de perguntas aqui? Mandar o QR Code no Zap, depois a gente manda, então, o QR Code no Zap. Quero saber mais sobre o diagnóstico. Gente, o diagnóstico ele é uma análise SWOT, ele é super legal. A gente a gente agenda um horário e bate um papo. É um bate-papo, realmente é um bate-papo. Não precisam ficar assustados. Não vai sair nada de assustador. Mas ele sai pontos fortes e pontos fracos. Análise SWOT, né? Então são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as fraquezas que você tem. Então, para a gente saber exatamente onde focar aí no MEI, né? Na sua empresa. Qual WhatsApp eu mando? Pode mandar no WhatsApp ou da live, ou no WhatsApp que está lá no nosso... Onde tem o número? Tem no nosso... nossa equipe aqui, que a gente está com uma equipe, que a gente é muito chique. A gente está com uma equipe. Ele mandou o número aqui no WhatsApp. Do JMEI aqui, ó. Pode mandar nesse WhatsApp aí e alguém da nossa equipe lá vai responder para vocês. Pode conversar, tá? Gente, acho que é isso. E o que eu tenho para dizer para vocês é: entrem em contato conosco. Sigam as nossas redes sociais, sempre sai dicas lá, legais. Entre em contato no WhatsApp, a gente vai agendar para conversar com um consultor, a gente vai bater um papo e tirar as dúvidas e fazer o que for preciso. E nos acompanhe aí que você vai ter várias coisas legais. Eu coloquei meu LinkedIn aí, de vez em quando saem uns artigos. Dentro do site do JMEI também, de vez em quando saem uns artigos. E dentro do site do JMEI tem uma planilha de fluxo de caixa. Se você está começando, se você já tem um negócio, não sabe como começar a controlar as suas finanças, baixa a nossa planilha de fluxo de caixa. Ela é super interativa, ela é em Excel, super tranquilinha, super fácil de trabalhar, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Gente, acho que é isso. Obrigada pela presença de todos. Obrigada por todas as perguntas, por tudo que vocês mandaram aqui. Espero vocês na próxima live. Sigam aí a gente, para a gente estar sempre conectado, tá bom? Tchau, tchau.